Olá, estamos aqui para mais uma live, um ao vivo, e quero desde já cumprimentar você, um bom dia, a todos que estão acompanhando agora essa live, e você que vai acompanhar também à tarde, à noite, tá bom? Que Deus continue me abençoando, que Deus continue me abençoando. Quero mandar um abraço para Mari Santos, bom dia, que já está acompanhando. E eu gostaria também de lhe pedir sempre que você compartilhe essa live com outras pessoas, esse vídeo, com outras pessoas, que você sempre dê aí o seu like, porque isso fortalece o canal, e fortalecendo o canal fortalece as denúncias também, tá bom? E quero também lhe pedir que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Um abraço também a Clotilde, bom dia, Wellington, também bom dia, Francisco José dos Santos, que é de Santo André, um bom dia, né? E bom dia a todos. Bom, o que nós vamos falar nesse vídeo? Temos aqui o Marcelo Roque também, bom dia, Alfredo, estamos juntos contra toda hipocrisia, dando like dele, a Jussara Barbosa também, a Débora Emine. Bom, eu tenho feito alguns vídeos falando para você a verdade sobre o dízimo, a verdade sobre o dízimo. Esse é o terceiro vídeo já. Eu já fiz um falando somente de Malaquias, que é uma passagem que os cães gulosos usam muito. Fiz um vídeo também falando sobre Mateus 23, que eles também usam, quando eles falam que Jesus apoiou o dízimo, aprovou o dízimo, e por isso temos que ser dizimistas. Aquela passagem que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Então eles usam essa passagem de Mateus 23. Bom, eles também usam, e isso que nós vamos falar hoje, eles usam também Abraão. Eles usam aquela passagem de Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, e Gênesis capítulo 14, quando fala a respeito de Abraão e Melquisedeque, que Abraão vinha de uma guerra, ele havia vencido uma guerra, e ele então separa dos despojos, ou despojos, ele separa o dízimo e ele dá a Melquisedeque. Então eles falam o seguinte, que nós devemos imitar Abraão. E falam também que Abraão fez isso antes da lei. Então o dízimo ele é antes da lei. Então eles falam isso. Bom, mas isso é facilmente desmentido. Por quê? Porque, primeiro, Abraão, quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque, o dízimo de tudo, de todos os despojos, ele fez isso uma única vez na vida. Não era um dízimo mensal. E nem era do salário dele. Era daquilo que ele havia conquistado na guerra. E de tudo. Animais, cereais, pessoas, tudo que ele havia conquistado. Então, foi uma vez só que Abraão fez isso. Não foi um dízimo mensal como eles fazem, a pessoa entregar todos os meses do salário dela o dízimo. E segundo, se nós temos que seguir Abraão, porque Abraão deu o dízimo antes da lei, então os cristãos deveriam também realizar a circuncisão, porque a circuncisão também foi antes da lei.
E Abraão, ele foi o primeiro a ser circuncidado, que é cortar a carne, aquela pele do prepúcio, seja do órgão genital masculino. Então você veja que eles enganam as pessoas, eles iludem as pessoas, dizendo que a pessoa tem que ser dizimista porque Abraão foi dizimista, mas é mentira, é mentira. Então, eles pegam também a passagem de Hebreus, capítulo 7, e é sobre essa passagem de Hebreus, capítulo 7, que nós vamos falar aqui. Vamos ler todo o capítulo 7 para você entender como que eles manipulam a Bíblia, como eles manipulam, distorcem, e com isso eles manipulam também as pessoas. Então, em Hebreus, capítulo 7, eles usam essa passagem para poder dizer que o dízimo também está no Novo Testamento e que os cristãos davam dízimo. Bom, é mentira. Por quê? Porque o livro de Hebreus, e o nome já diz, é uma carta que foi direcionada aos hebreus. Os hebreus, sim, eles, nessa época que essa carta foi escrita, não sabemos quem escreveu, se foi Paulo ou outro que escreveu. Sabemos que foi escrita por ali em anos 50, 53, depois de Cristo. Então ainda havia o templo, porque o templo só foi destruído 70 anos depois de Cristo. Então ainda havia o templo, ainda havia sacerdotes. Então os judeus ainda entregavam os dízimos, porque era um mandamento para os judeus. E aqui o assunto é que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico. Tanto é superior ao sacerdócio levítico que Abraão, que representava, isso mesmo, Abraão que representava, né, o sacerdócio levítico, porque de Abraão vieram os levitas também, como vieram as outras tribos, pagou o dízimo a Melquisedeque, que representava Cristo, um tipo de Cristo. Então aqui o assunto é esse. E ele vai dizer, nós vamos ler e você vai compreender, porque se você ler o texto, não tem dúvidas, de que o dízimo era um mandamento para os hebreus, o dízimo fazia parte da lei, e a lei foi abolida, a lei foi mudada. Hoje nós vivemos debaixo do sacerdócio de Cristo, não do sacerdócio levítico. Fica claro isso aqui. Vamos lá. Porque estou lendo Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1, mas isso já vem falando antes, até no capítulo 6, vamos lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiro se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho do homem, o Filho de Deus, melhor dizendo. Permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui, mostrando que Jesus é o sumo sacerdote, sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora,
Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Então, olha só, está aqui já escrito. Então, dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, né? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então aqui está claro que o dízimo era um mandamento de acordo com a lei, para que os levitas recolhessem os dízimos dos seus irmãos, ou seja, das outras tribos, das 11 tribos. Está claro isso? Está claro. E diz mais: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então está dizendo o seguinte: o sacerdócio levítico, ele é inferior, e ele foi inferior e sempre será inferior ao sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo permanece para sempre. E nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, não debaixo de um sacerdócio levítico. É isso. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Por quê? Porque lá, quando a carta foi escrita, os hebreus ainda pagavam dízimo aos sacerdotes, aos levitas. Por quê? Porque ainda existia o templo. O templo não havia sido destruído ainda. Ainda havia sacerdote. O templo, volta a relembrar, o templo só foi destruído 70 anos depois de Cristo. E a carta aos Hebreus foi escrita 53 depois de Cristo. Né? Então, o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo e a carta foi escrita mais ou menos 50 anos depois de Cristo. Então existia ainda o sacerdócio levítico. É isso que ele está aqui se referindo. Ora, e por isso, assim dizer, também, Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, porque o sacerdócio levítico foi baseado no sacerdócio levítico que o povo recebeu a lei. E o dízimo fazia parte de um mandamento da lei. De um mandamento da lei para os hebreus, para Levi receber, os levitas receberem o dízimo dos seus irmãos. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, olha só, quando se muda, né, o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então Jesus não era da tribo de Levi, né? Então Jesus, ele era da tribo de Judá. Então mudou o sacerdócio e muda a lei. Então hoje não precisamos mais fazer a circuncisão,
E hoje, tampouco você precisa dar o dízimo. Você não tem que dar o dízimo, você não deve dar o dízimo a uma instituição religiosa. Volto a repetir, se você é uma pessoa que tem sido privilegiada e tem tido condições de ajudar outras pessoas, você pode fazê-lo. Mas não precisa passar por uma instituição religiosa. Não precisa. Se você faz isso, você faz contrariando a palavra de Deus. Se você é aquela pessoa que diz assim, não, eu dou o meu dízimo, eu faço questão de dar o meu dízimo. Não tem problema, dê. Mas você não está fazendo nenhum mandamento de Cristo. Você não está cumprindo nenhum mandamento de Cristo. Pelo contrário, Cristo nos libertou justamente disso. Porque se você acha que o dízimo é um mandamento, né, então você deveria também fazer a circuncisão, você deveria guardar o sábado, você deveria cumprir outras regras também da lei. Então, o versículo 15 diz, e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo, tu és sacerdote para sempre, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, olha só, se revoga. O que é revogar? Acabou, não existe mais. Se revoga, né? Se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, se você continuar lendo, você vai ver que aqui está dizendo o seguinte, que o sacerdócio de Cristo é totalmente diferente do sacerdócio levítico. E é uma carta direcionada, né, aos hebreus. Não tem nada a ver com o cristianismo. Volto a dizer para você, os líderes religiosos, eles não falam essa verdade para você. Porque a igreja de Cristo, os cristãos, eles nunca pagaram um dízimo no Novo Testamento, que começa a partir da morte de Jesus. Os hebreus, sim. Por quê? Porque eles viviam debaixo da lei de Moisés. Então, as outras tribos, as 11 tribos, pagavam os dízimos aos levitas, que eram aqueles que tinham a incumbência do sacerdócio. E os levitas, por não terem herança, por não irem à guerra, eles recebiam os dízimos das outras tribos e eles, então, mantinham o templo e eles, então, ajudavam viúvas, órfãos e também os estrangeiros, que era um imposto que existia naquela época. Mas os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, eles nunca pagaram os dízimos na época dos apóstolos, na época de Pedro, Paulo, Silas, Mateus, nada. O dízimo só foi institucionalizado no cristianismo, podemos assim dizer, pela Igreja Católica, 585 anos depois de Cristo, no Concílio de Macon. Então, a Igreja Católica, ela introduziu, ela institucionalizou o dízimo 585 anos depois de Cristo. E aí,
É claro, porque aí já existiam os templos, né? E o que os evangélicos fizeram? A mesma coisa. Começaram a construir os templos, né, de pedra, os templos, e para manter esses templos, eles dizem que precisam dos dízimos. Eles dizem que precisam dos dízimos. E aí colocaram na cabeça das pessoas que elas têm que dar o dízimo de tudo aquilo que elas ganham mensalmente. E é claro, eles colocam o terror, eles colocam o medo, eles trabalham com a ganância, com a culpa. Ó, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. E se você está roubando a Deus, você vai para o inferno, porque os roubadores vão para o inferno. Olha, se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na sua vida, quer dizer, o gafanhoto vai entrar na sua vida. Aí eles colocam esse gafanhoto como um demônio, esse demônio vai entrar na sua vida. Então as pessoas ficam com medo. Eles dizem também, para pegar na ganância, olha, se você der o dízimo, as janelas dos céus vão se abrir, você vai receber muito mais. Quando, na verdade, ali não está falando disso. Tem um vídeo que eu trato do assunto de Malaquias. Então, eles dizem que o dízimo vai repreender o devorador, para o devorador não destruir a sua casa. E assim eles trabalham com medo. E por isso que você vê que a maioria das pessoas que vivem dentro desse sistema religioso, elas vivem na miséria. E só quem se enriquece, aqueles que ficam ricos, são os líderes religiosos. São os líderes religiosos. Então, você veja como eles deturpam a Bíblia. Por exemplo, em Malaquias, eles dizem que o povo está roubando a Deus, mas se você lê, quem está roubando a Deus são os sacerdotes. Os sacerdotes que estão roubando a Deus. E se eles usam também Mateus 23, 23, dizendo que Jesus apoiou o dízimo, que Jesus confirmou o dízimo, quando Jesus ali mostra que o dízimo era de semente, de grãos, porque ele fala, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e Jesus ali confirma que o dízimo é da lei. Eles usam também Hebreus 7, falando que Abraão deu o dízimo antes da lei. Mas, na verdade, Abraão ali já representava o sacerdócio levítico, que seria mudado, que viria um sacerdote que permaneceria para sempre, superior ao sacerdócio levítico, que era e é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Messias. Então você que vive atrás desses líderes religiosos, que impõem o dízimo, você está sendo enganado. Se você quer continuar sendo enganado, iludido, o problema é seu. O dinheiro é seu, a vida é sua. Mas você está sendo enganado. Você está sendo iludido. Você está sendo iludido. E não é bíblico. Não é bíblico. O dízimo para os cristãos não é bíblico. É claro que quando nós estamos dentro desse sistema religioso, nós aprendemos que o dízimo é bíblico, que temos que dar o dízimo. Eu fui dizimista. Eu dei dízimo. Eu ensinei o dízimo como eles ensinam. Mas depois que nós passamos a ler a Bíblia como ela é, e ler não apenas versículos isolados, mas ler todo o contexto, aí nós aprendemos a verdade. Por isso está escrito. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Você observa que nenhum dos apóstolos fala para os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, os seguidores do Messias, eles darem um dízimo. Porque não havia isso. Que havia sim. Haviam ofertas voluntárias, haviam. E essas ofertas não eram para manter os templos na época dos apóstolos, porque não havia templos. Essas ofertas eram para ajudar os necessitados, os que precisavam de ajuda entre os irmãos. Por isso eu digo, não sou contra você ajudar. O que você pode fazer é ajudar o seu próximo, o seu semelhante, e não ficar alimentando esses cães gulosos, como muitas pessoas fazem e pensam que estão fazendo para Deus. Você acha que esses homens estão precisando do seu dízimo para manter os templos deles abertos? Não. Isso é apenas argumentos, são apenas argumentos para você dar o seu dinheiro. Porque eles gastam milhões e bilhões com luxo, eles gastam milhões e bilhões com programas de rádio, de televisão. Se eles estivessem mesmo precisando para manter o templo, eles não gastariam com carros de luxo, com aviões, com fazendas, com apartamentos, com roupas caríssimas. Não. Mas no fundo, eles só usam essa questão do templo para manter o templo, e eles dizem que é para que haja mantimento na minha casa. Ali já está escrito mantimento, porque era mantimento mesmo. O mantimento que os sacerdotes se alimentavam, ajudavam as viúvas, deveriam ajudar as viúvas, os órfãos e também os estrangeiros. Né? Então, eu estou dizendo para você exatamente aquilo que é a verdade. Você não precisa dar o dízimo. O cristão, o seguidor de Cristo, ele não tem nenhuma obrigação de dar o dízimo. Tá certo? Eu vou falar aqui com algumas pessoas. A Cabral Rosângela Alves diz, é bíblico, mas usam Malaquias, o dízimo não é dinheiro, é alimento. Nós hoje estamos na graça. Assista os vídeos anteriores do Alfredo e tal. Então, ela diz que o dízimo é alimento, realmente é bíblico nesse sentido, que era para os judeus. Né? Nesse sentido, é bíblico, que era para os judeus. Agora, não é bíblico quando tentam transformá-lo para os cristãos, ou seja, transformá-lo em dinheiro e para os cristãos. Tem outra aqui, Loazi, não sei pronunciar, tem gente aqui falando que aquilo é obra de Deus. Misericórdia, acorda, Flávio. São falsos profetas, não se mudam. Newton, bom dia. Luiz Mateus, estado do Espírito Santo, abrindo os olhos. Elvira, dizimar eu concordo, desde que seja para ajudar a igreja a pagar contas como luz, melhorar o local. Bom, você concorda, mas não é. Você pode até concordar, Elvira, mas não tem nada de bíblico nisso, tá bom? Você não tem nada de bíblico. Você está concordando porque você ouviu isso muitas vezes, então isso se tornou uma verdade para você. Mas não é nada disso, tá? Porque para manter esses lugares poderia ser com ofertas voluntárias, não precisaria do dízimo. Clotilde, estão cegos ainda esses do contra, ou querem roubar mais as pessoas aqui no direto. A matriz ativa diz, uma mentira dita várias vezes vira verdade. Cabral diz, o devorador que eles falam não existe. Devorador
eram os gafanhotos da época, comiam plantações, o povo orava a Deus e eles eram mortos. Bom, e tem aí vários comentários. Então, eu estou dizendo para você a verdade, tá bom? Aquilo que está escrito aqui. Se você ler, você vai entender, você vai perceber. Então, tem aí um vídeo, aliás, esse é o terceiro vídeo falando do dízimo. Primeiro falo de Malaquias, segundo falo de Mateus 23, 23, e agora esse de Hebreus 7, que fala de Abraão. Tá bom? Tá bem? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço, uma excelente semana. Começamos a semana, uma excelente semana, tá bem? Um forte abraço e vamos em frente.